Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A pessoa é que tem que se considerar batizada. Vamos procurar entender um pouco do que o apóstolo Paulo nos traz no texto que fala mais claramente sobre o batismo. No capítulo 6 de Romanos, ele começa questionando: será que pelo fato de a pessoa agora estar batizada que pode viver no pecado? E ele responde: não. Se é o caso, o batismo não foi válido. Depois de batizada, se a pessoa vive no pecado, o batismo não foi válido. Vocês ignoram que o significado do batismo é este? Que quando a pessoa vai ser batizada, o batismo externo é simbólico, é um retrato do que verdadeiramente, em sentido espiritual, acontece dentro da pessoa. Ela é assemelhada a Jesus na morte pelo batismo. Quando a pessoa é batizada, ela morre. Ela se identifica com Jesus na cruz. É como se ela estivesse morrendo na cruz com Jesus. Quando ela desce as águas, ela é sepultada, mas logo a seguir ela é ressuscitada, se assemelha a Jesus na ressurreição, uma vida nova. Isso só vai ter valor se realmente dentro da pessoa acontecem as decisões de sinceridade, porque o batismo não tem nenhum poder em si. A água do batismo não tem poder. O batismo não salva. A água do batismo não é importante, a quantidade de água não é importante. A sujeira da água, se a água é clarinha, transparente ou se ela é barrenta, isso não faz diferença. Se é água salgada, água do mar, ou se é água doce de rio, de banheira ou piscina, batistério ou o lago, isso não faz diferença. A cerimônia externa é apenas simbólica. O que tem valor é o que está dentro da pessoa. E o apóstolo Paulo, então, continua. O batismo é importantíssimo porque, se for feito com sinceridade, representa a atuação da parte de Deus de uma libertação da escravidão do pecado. E no versículo 6, ele diz que, neste caso, a pessoa está livre, liberta de servir o pecado como escrava do pecado. Existe uma grande diferença entre pecar de vez em quando, ou até muito, mas ser escravo do pecado. Quando a pessoa é escrava do pecado, simplesmente ela não consegue deixar de pecar. É como um vício. O viciado não consegue deixar o objeto do vício, seja bebida, cigarro, pornografia. Ele até faz força para deixar, mas não consegue. Ele, com toda a força, ele não tem a força suficiente para se libertar, a força de vontade, o domínio próprio. A pessoa não consegue se libertar do vício. Por isso existem órgãos de ajuda, como os Alcoólicos Anônimos. É um trabalho admirável de ajuda às pessoas para deixar o vício do álcool. Quando a pessoa chegou ao ponto de estar viciada, ela não consegue. Nós nascemos com o pecado original, a natureza do pecado, e reafirmamos isso durante toda a nossa vida. O que nós mais fazemos na vida é pecar. Portanto, cada um de nós é levado pelas circunstâncias a pecar. Nós nos tornamos escravos do pecado e não conseguimos deixar de pecar. Existem pessoas que dizem: eu vou me regenerar, a partir de agora eu vou me regenerar.
Mas acontece que a regeneração significa um novo nascimento, geração de novo, e não depende de nós. Tem que ter o poder de Deus para conseguir. Uma pessoa por si só não se regenera. Ela pode mudar alguma coisa, mas ela não consegue deixar a escravidão do seu pecado. Somente quando ela pede ajuda a Deus e se batiza. E então o Senhor diz, no batismo a pessoa morre para a velha vida, é liberta da escravidão do pecado. E aí eu quero trazer isso que é muito importante. Na mente, a pessoa é batizada na mente e não no corpo, na água, senão isso é só um banho. Ela é batizada na mente. Assim também vós, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E num ato de obediência, dia a dia, não deixe o pecado reinar em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Após o batismo, a pessoa tem a liberdade de pecar ou não. Ela tem a força para dizer não ao pecado, se ela quiser. E tem que fazer uso do seu livre-arbítrio, da sua decisão, em dizer não ao pecado. E ela vai se considerar morta para o pecado. Ela vai fugir da tentação, ela vai dizer não ao pecado. Se em algum momento ela cair, ela vai passar pelo processo de confissão, arrependimento, e a confissão pode até ser necessária que seja pública, dependendo do tipo de pecado, mas ela vai passar por isso tudo porque ela quer ficar livre da condenação do pecado. Isso é necessário para ajudá-la da próxima vez a não querer mais cair no pecado. Há muitos crentes que guardam o seu pecado. Não, eu já confessei para Deus, eu já me arrependi, mas eu não vou confessar para ninguém, não. Eu vou ficar só comigo, entre eu e Deus. Bem, se foi um pecado de pensamento, tudo bem, é você e Deus. Agora, se envolveu outra pessoa, não adianta. Tem que se arrepender diante da outra pessoa ou de público, se for o caso. Não adianta guardar o pecado e achar que o tempo vai apagar. Não adianta guardar o pecado e achar que Deus já esqueceu. Você tem que passar pela confissão com arrependimento para receber o perdão. Neste caso, você vai aprender. A confissão é didática, é dolorosa para quem confessa, passa vergonha na frente dos outros, mas é necessária para você aprender a não pecar mais da próxima vez. Quem peca muito, continuando no pecado, várias coisas podem acontecer ou ter acontecido. Primeiro, que ela não confessou como devia. Não se arrependeu verdadeiramente ou de público como deveria. Então ela peca de novo. Quando a pessoa peca e peca e peca e ela não consegue parar de pecar, mesmo depois de ter sido batizada e ela foi consciente no batismo, significa que o eu dela está grande ainda. Ela não está considerando o eu morto e não está se considerando morta para o pecado. Ela gosta do pecado, esconde, guarda, não confessa como devia e não tem temor a Deus. Esse é outro aspecto. A pessoa está fracassando no temor a Deus. Quando você peca continuamente o mesmo pecado, significa que o seu temor a Deus está baixo. Você não acredita que a ira de Deus vem sobre você por causa daquele pecado. Você vai pecando de brincadeira, acha que está tudo bem, peca 1, 2, 3, 10, 20, 50, 500 vezes, acha que está tudo bem. O seu temor a Deus está bastante diminuído. Você precisa renovar esse temor a Deus, ter medo de pecar uma próxima vez. E para isso tem que confessar, mas até de público, por aquele pecado cometido. Quando você não confessa de público, você fica guardando,
é levado a considerar aquilo como que algo sem muita importância, uma brincadeira. Afinal de contas, pecado sério é no incrédulo, no ímpio. O crente, Deus quebra o galho. O pecado no crente, Deus quebra o galho. É a concepção de muito crente, mas não é o que a Bíblia diz. Considerai-vos mortos para o pecado. E a partir daí, ofereça os seus membros ao Senhor para servir. Você vai ser escravo da obediência. Para não ser escravo do pecado, tem que ser escravo da obediência. Vai se ocupar com as coisas de Deus junto a outras pessoas. Quando você está junto a outras pessoas, você tem mais dificuldade em estar sozinho e pecar sozinho. A libertação do pecado sozinho, esses pecados que você comete sozinho, é estar junto com outras pessoas. O que o apóstolo Paulo recomendou para o Timóteo. 2 Timóteo 2:22. Fuja da tentação do pecado e fique junto com os irmãos que estão buscando o Senhor também. Aqui está uma receita para a mente de quem foi batizado. O batismo é na mente que acontece. Você tem que entender que foi batizado, morreu para o pecado e não deixar mais o pecado reinar na sua vida. Principalmente mediante a confissão clara, arrependida, chorosa, vergonhosa de cada pecado, para que a sua mente tenha medo, temor a Deus ativado, a sua mente tenha medo de pecar outra vez. Procure entender isso, o que é se considerar batizado. Não pense que a água do batismo tem algum efeito que vai fazer alguma diferença. Não faz, não. A diferença é dentro de você. O ato de obediência ao ir para o batismo desencadeia uma operação de Deus na sua mente, para começar. Mas depois, para continuar, você tem que se considerar batizado todos os dias e oferecer os seus membros para servir ao Senhor e ter o fruto para santificação e vida eterna. Eu citei vários textos aqui de Romanos 6. Que Deus abençoe você nessa compreensão que é muito importante.